nenhuma desunião, Senhor. Apenas a tua palavra. Vem ser conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema de hoje nasce de um problema atual. Sempre que a gente vai abrir a Bíblia para falar do contexto bíblico, a gente corre o risco de falar do que a Bíblia fala e não fazer uma relação com o contexto de hoje. Mas o texto de hoje, os textos que a gente vai ler da Bíblia, são atuais e a gente consegue vê-los, né? A gente consegue ver o resultado do problema desses textos. Vou pedir para o meu amigo colocar ali na tela para a gente começar a conversar hoje sobre esse tema. Que é um pouco curioso, não sei se vai dar para ler ali por causa da projeção, mas o tema é Entre sólidos e subversivos, a guerra dos adventismos. Quantas igrejas adventistas você conhece? Quantas existem? A instituição adventista do sétimo dia. Só uma, correto? Adventista do sétimo dia, pelo nome, só tem uma. Quantas interpretações do adventismo existem? Milhares, centenas. E cada um de nós aqui temos uma. Mas hoje a gente vai confrontar as nossas convicções pessoais com o texto bíblico. Pode passar, amigão? Olha só o que diz o Nisto Cremos, é onde a gente encontra as nossas 28 crenças e as 5 doutrinas da Igreja Adventista. Então, se você quer saber a base da doutrina adventista, o que ela prega, o que ela ensina, o que é adventismo e o que não é, você vai no Nisto Cremos. E ele começa dizendo o seguinte, na página 11. Pessoas de todos os pontos de vista, de teólogos da libertação a capitalistas, de fascistas a marxistas, de ditadores a libertadores, de pacifistas a militaristas, percorrem avidamente as suas páginas à procura de palavras que justifiquem os seus atos. Todas as pessoas usam a Bíblia como política de controle de dominação de massa. Todas. Todos os aspectos políticos utilizam a Bíblia. Por quê? Porque é fácil. É muito fácil você ser dominado por uma mensagem evangélica, por uma mensagem religiosa. Seu coração se abre, os seus escudos baixam, sua guarda se desfaz e você se torna vulnerável. Qualquer mensagem que seja pregada com a imagem de uma pregação religiosa, evangélica, se torna mais fácil de alcançar seu coração. E esse método, todas essas pessoas que a gente citou aí, usam indiscriminadamente. Todos, sem exceção. Pode passar, amigão. Engraçado que foi justamente sobre união que Jesus orou antes de ir para o Getsemane. Mas por que será que ele orou por união? Será que ele percebeu? Será que ele anteveu? Será que ele preveu que a igreja iria se desunir? Que as várias interpretações da Bíblia dentro da igreja iriam ser o ponto de desunião? Será que dentro da nossa igreja existe desunião, desacordo entre o que se acredita de verdade? Vamos ler a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 17. E vamos ver as palavras de Jesus, pelo que ele orou antes de ir para o Getsemane. João, capítulo 17, versículo 11. Se você encontrou, diga amém. João 17, versículo 11, diz o seguinte: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, agora o pedido, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que eles sejam um. Segundo o exemplo de quem? Assim como nós. O desejo de Jesus é que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai eram um. Agora vamos pular para o versículo 21 de 21 a 23, que diz o seguinte, no capítulo 17, de 21 a 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Segundo o texto que a gente acabou de ler, a união da igreja, do corpo de Cristo, seria o testemunho cabal da existência de um Deus, da existência de uma unidade divina. Seria a união da igreja que daria testemunho. Só que a gente tem um problema. Passa aí, amigão. A gente tem um problema hoje. O problema da desunião da igreja. O que causa a desunião na igreja? O que causa as contendas e as divisões? São milhares de pessoas com pensamentos diferentes, mas que escolheram por algum motivo particular, pessoal, fazer parte de uma igreja, de uma denominação. Quando começa o problema da divisão da igreja? Pode passar, amigão? Começa bem aí. Esse é o problema da desunião na igreja. Começa quando você coloca a sua opinião acima do que está escrito. E agora, a sua visão de mundo passa a ser o norte da sua interpretação da Bíblia. É a sua visão, a sua vivência. Normalmente a gente costuma usar muito esse termo, né? A minha vivência e a minha experiência de vida me trouxe até aqui. Ainda que a Bíblia me aponte coisas diferentes das minhas convicções pessoais, eu não estou disposto a me desfazer daquilo que eu acredito. Será que isso acontece na prática? Pode passar, amigão. Então, será que isso acontece na prática? Quando as pessoas dizem assim, para mim é desse jeito. Como você interpreta a Bíblia? Para mim, eu vejo assim. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é assim. Ou então, eu vejo dessa forma. É assim que eu vejo. Todas as igrejas respondem da mesma forma. É assim que eu enxergo a Bíblia. E as nossas convicções pessoais se tornam uma doutrina. E a gente tenta empurrar essa doutrina que a gente acredita para o coletivo. E aí começam a surgir teologias paralelas dentro da igreja. Perceba, a gente começou com o Nisto Cremos, que é a base doutrinária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as pessoas respondem as perguntas dessa forma. Eu vejo assim. O sábado para mim é desse jeito. Ellen White para mim é assim. Os 10 mandamentos é assim. É a minha interpretação pessoal. E a gente começa agora a ter teologias paralelas dentro da igreja. Então, veja, se a gente professa e confessa uma fé baseada na Bíblia, se essa é uma igreja que baseia suas doutrinas na palavra de Deus, eu só faço parte dessa igreja, eu só faço parte do corpo de Cristo se eu me submeto a essa doutrina. Se não, eu sou um participante. Eu sou um visitante, não um membro do corpo de Cristo. A Bíblia mesmo diz, não há desacordo entre, não pode haver desacordo entre mão e pé, entre braço e perna. Pode passar. E aí o que acontece? Dentro da nossa igreja, começam a surgir várias ideias do que é o adventismo. Cada um com a sua interpretação. As pessoas não conseguem articular ideias única exclusivamente pelo texto bíblico. Não conseguem. Inclusive, as pessoas usam textos bíblicos para massagear a sua própria interpretação do texto. As pessoas não conseguem confrontar as ideias próprias com o que a Bíblia diz. E outra, quando são confrontadas, distorcem o texto. Então, cada um de nós temos uma visão pessoal do que é o texto bíblico. Cada um de nós temos uma visão pessoal e própria do que é o adventismo. Mas a pergunta é, o que é de fato concreto, bíblico, e o que é preferência pessoal? Dentro de uma teologia cristã, pode existir preferência pessoal? Essa aqui é a pergunta. O resultado disso, pode passar. Vamos aos resultados, pode passar. Existem várias formas de adventismo hoje. Isso aqui há 10 anos era impensado. Isso aqui há 5 anos atrás era pouco conhecido. Por causa da internet, das redes sociais. Grupos dissidentes e grupos de dentro da igreja
distorcem a doutrina adventista de acordo com a sua preferência pessoal. Repito, em todos os aspectos ideológicos, tá? Esse daqui é o adventismo sólido. Qual que é a mensagem por trás disso? É que existem adventismos líquidos, mas o dele é sólido. Existem adventismos meia boca, mas ele se auto-intitula o verdadeiro, o correto. Próximo. Esse daqui é o adventista subversivo. O reformador da igreja adventista. O revolucionário dentro da igreja. Qual que é a ideia aqui por trás disso? É que existe uma teologia adventista conservadora, que ele acha ultrapassada, a dele é mais atual, é mais correta. Próximo. Adventista conservador, esse daí já foi direto, ele já se entregou logo de cara. Ele tem a necessidade de afirmar sua identidade através de uma ideologia política. Quer dizer, não basta para ele ser adventista do sétimo dia. Ele precisa propagar, ele precisa validar sua identidade por meio de uma identidade política. Próximo. Esse daqui é o gay adventista. Ele precisa validar a sua preferência pessoal de acordo com a Bíblia. A sua crença própria, naquilo que ele acredita, com o texto bíblico. Não a Bíblia que a gente conhece, mas a Bíblia dele, né? Pode passar. Esse daqui é o Adventista Soul. É uma categoria de adventistas, uma igreja exclusiva para adventistas negros. Gays, negros, feministas. Cada adventista tem a sua igreja. É um menu, é um cardápio adventista, para você escolher. Pode passar. Esse daqui é o SDA Kindship Brasil, que existe nos Estados Unidos, mas tem aqui no Brasil também. Olha como ele se define, não sei se vai dar para ler aqui. Promove uma comunidade segura, afirmativa para pessoas LGBTQIA+. Uma liberdade para as pessoas professarem aquilo que acreditam debaixo do guarda-chuva do nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pode passar. Esse é o resultado, esse é o Adventista Raiz. Qual que é a ideia por trás do Adventista Raiz? Tem o Adventista Nutella, né? Que é o meia boca, mas ele é o raiz. Então ele bota dentro de si uma embalagem de que ele é o correto, os outros são errados. Pode passar. Qual que é o resultado dessas doutrinas diversas dentro da igreja? Qual que é o resultado disso? Bobagem teológica, besteira teológica, invenção teológica. Essa é uma delas. Nesse texto aí do Adventista conservador, ele faz uma defesa de por que o Bolsonaro é o melhor candidato para ser eleito nas próximas eleições. Dentro da teologia adventista. No final a gente vai ver se isso tem base, tá? Mas só para você ter uma ideia. Pode passar. Esse daqui é o Adventista Soul, está dizendo que na última conferência geral que teve da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acontece de 5 em 5 anos, ele está reclamando que houve uma mudança para que pastores conservadores votassem para barrar a diversidade dentro da igreja. Então, tem para todos os gostos, né? Pode passar. Agora, no meio de toda essa salada teológica, olha só, isso não acontece só na internet, não, acontece aqui. Se você fizer uma entrevista com cada um de nós, perguntando de cada doutrina da igreja, cada um vai dar uma resposta diferente. Cada um tem uma interpretação de Daniel e Apocalipse. Cada um tem uma interpretação de como a pessoa deve se vestir. Agora pergunta um texto bíblico. Pergunta uma passagem bíblica que afirme aquilo que a pessoa está falando. Cada um tem uma ideia própria. Cada um vai articular de acordo com a sua preferência pessoal. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1:10 e a pergunta é: será que é possível acreditar em 1 Coríntios 1:10? Vamos ler juntos. 1 Coríntios 1:10. Será que é possível acreditar nesse texto olhando para todo esse menu, para esse cardápio de teologias dentro do meio adventista? 1 Coríntios 1:10. Se você encontrou, diga amém. Diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Divisões. Antes, sejais inteiramente o quê? Unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. A pergunta é possível acreditar num adventismo bíblico em 2022? É possível acreditar que dentro dessa igreja haja um único pensamento adventista, uma única teologia, um único parecer, um único modo de pensar? Pode passar, amigão. É isso que o texto quer dizer. É isso que o texto está dizendo para a gente. Quando ele diz, faleis todos a mesma coisa, ele quer dizer que todos devem estar de acordo. Todos estão de acordo. Divisões é o verbo para rasgar uma vestidura. Quando ele diz sobre emendar, aliás, quando ele diz inteiramente unidos, ele está falando em costurar de novo essa rasgadura. Quando ele fala em disposição mental, e é aqui que está o nosso calcanhar de Aquiles. Aqui que está a nossa pedra no sapato. Todos devem ter a mesma opinião e o modo de pensar, de acordo com a Bíblia. A pergunta é possível, 1 Coríntios 1:10. Existe espaço dentro da nossa comunidade para que haja união de opinião e modo de pensar? Pode passar, amigão. Olha o que diz a Declarações da Igreja na página 41. Os adventistas estão prontos a aceitar e seguir as verdades bíblicas, valendo-se de todos os métodos de interpretação que se coadunem com o que as Escrituras dizem de si mesmas. Passa. Pode passar. A investigação das Escrituras deve ser caracterizada por um sincero desejo de descobrir a vontade de Deus e obedecer-lhes. Passa. Tal investigação não deve ser empreendida para se buscar endosso ou evidência para ideias preconcebidas. Todos nós aqui nesse culto, nessa igreja, debaixo desse teto, todos vamos articular, por uma questão de sobrevivência, todos vamos articular nossas opiniões dentro do texto bíblico. Todos vamos procurar coisas que fundamentem, que endossem, que acrescentem aquilo que a gente já acredita. Todos, sem distinção. Adultos, idosos, crianças, todos. Pode passar. Agora, dentro da teologia adventista, há um princípio radical. Um princípio radical distinto das outras religiões, das outras igrejas, que a gente se esqueceu ao longo dos anos. E o resultado das opiniões das redes sociais é o fato da gente ter esquecido desse princípio. Tota, sola, prima, Escritura. Toda a Escritura. Primeiro a Escritura como única fonte, a primeira fonte, a principal fonte de revelação. E somente a Escritura. Agora, no que implica isso na prática? Passa aí, amigão. Na prática quer dizer o seguinte, por causa dessa decisão metodológica. Qual decisão? A decisão de fechar a minha boca, fechar a minha opinião, calar a minha experiência pessoal, pegar os meus anos de adventista e colocar dentro do baú, passar no crivo da Bíblia, o que sobrar eu fico. Que for minha opinião, eu jogo fora. Esse é o princípio teológico da Igreja Adventista. Prima sola tota Escritura. Nada além disso. Se você pensa adventismo fora dessas características, você é evangélico, você é cristão, e você não é adventista do sétimo dia. Na prática significa isso. Por causa dessa decisão metodológica, seremos compelidos a nos afastar radicalmente de projetos teológicos católico romano, protestante, conservador. Afasto todas as minhas ideias preconcebidas e fico com a Bíblia. Essa decisão que Martinho Lutero tomou há mais de 500 anos atrás. Essa decisão que os líderes da igreja tomaram quando decidiram fundar essa igreja. Num celeiro
abandonado no interior dos Estados Unidos. Essa é a ideia. A ideia é vigente até hoje. Por mais que não se acreditem no meio da igreja, na teologia popular, por mais que existam teologias adventistas paralelas, pensamentos distintos, se você se considera mais progressista, mais conservador, mais à esquerda, mais à direita, se você é adventista do sétimo dia, ou se você pretende ser, esse é o crivo teológico pelo qual a sua opinião e a minha tem que passar. O que sobrar, o que ficar disso é a palavra de Deus. O que ficar, a borra que ficar no crivo, eu jogo fora. Não passa de egoísmo, não passa de interpretação pessoal. Pode passar, amigão. Qual que é a ideia disso tudo? Hoje, no contexto político que a gente vive, apertado, espremido por convicções religiosas e teológicas. Eu sei que você assiste televisão. Eu sei que você tem o WhatsApp e o Facebook no celular. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. O princípio bíblico é que a teologia se coloque acima da ideologia política. A Bíblia é primeiro, a ideologia vem depois. Dentro dessa igreja, olha, eu estou falando debaixo do guarda-chuva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pode passar. Por quê? O que é ideologia? Passa aí, amigão. A ideologia exclui fenômenos metafísicos, religiosos, místicos, fenômenos de experiência religiosa. A ideologia é um método científico. Se não tem como provar, não é verdade. Se não tem como provar que a pessoa com quem você fala quando você está ajoelhado na sua casa orando existe, você é doido. Isso aqui é ideologia. Pode passar. Outra. As ideologias não estão preocupadas com a verdade. A ideologia está preocupada com uma verdade útil, com a política do dia. A ideologia está preocupada em conseguir arrecadar o maior número de pessoas para o seu exército. Mas não com a verdade. Qual que é a proposta da Bíblia? A verdade. A ideologia não quer saber da verdade. A ideologia está a fim de conseguir votos. Perceba, qual que é a ideologia? Toda a ideologia. Não é uma, não é a esquerda nem a direita. Toda ideologia, sem distinção. Pode passar. Para fundamentar uma ideologia, um ideal deve ser esquemático, portanto acessível a muitos sem esforço e facilmente conversível em estratégias de rua. Por que as pessoas agarram políticos como agarram a última esperança da vida? Porque é fácil de entender. É fácil de aderir a uma ideologia, porque ela é popular. Ela é extremamente popular. Ela é acessível a qualquer um. Olha, um exemplo. Se você é a favor dos mais pobres e dos necessitados, você tem que ser de esquerda. É fácil. Já entendi. Já peguei a ideia. É fácil. Se você é a favor da família, você tem que ser de direita. Fácil. Fácil. A armadilha está aí. Na facilidade de pegar você pelos pés por uma coisa que você sabe que é boa. Você sabe que é bom. Você sabe que é bom ser a favor da família. Você sabe que é bom ser a favor dos pobres e necessitados. A ideologia vai aí. Ela vai na emoção. É aí que ela te pega. Pode passar. O crescimento do fanatismo pode ter relação com o fato de que quanto mais complexas as questões se tornam, mais as pessoas anseiam por respostas simples. Deixa eu perguntar uma coisa para você. São 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quantas você já leu? Quantas você conhece? Quanto tempo você dedicou a estudar cada uma delas? Quanto tempo você estuda a Bíblia por dia? Estuda, não lê. Estuda, não lê. Você pode até pegar o início do Cremos e jogar fora, mas se você estudar a Bíblia todos os dias, a doutrina está aí. As respostas para a vida são complexas. Se fosse para a Bíblia ser um livro fácil, Deus tinha contado uma história da carochinha. Não tinha revelado 66 livros que é para você passar o seu tempo todo estudando, até a sua morte.
Ele tinha contado uma piada instrutiva, tinha contado uma historinha, mas ele revelou 66 livros, que é para você se ocupar com eles, estudando todos os dias. Pode passar. João 17, 23, que a gente leu. Eu quero que você abra sua Bíblia mais uma vez. João 17, 23. João 17, 23. Mais uma vez, para ficar na nossa mente. Diz o seguinte: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados pela unidade. É aqui que eu quero focar. Pode passar, amigão. Aperfeiçoados pela unidade. Se tem um caminho para a perfeição teológica, bíblica, uma limpeza na sua mente, uma limpeza ideológica, uma purificação ideológica da sua mente, para colocar o que é bíblico dentro, o caminho é a união. Esse é o caminho. Se a sua ideologia política, se a sua convicção política e ideológica está acima da sua convicção de que o reino breve virá, você vai causar desunião na igreja. Que você não vai aceitar outras opiniões. Você vai gerar desconforto. Você vai gerar conflito. Porque a sua visão política e ideológica terrena é mais importante para você do que a visão do céu. Isso é um fato. A gente costuma gastar mais tempo com as coisas que a gente mais se importa. Quem quer dá um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. Quem quer realmente entender o que é a igreja, arruma um tempo. Quem quer entender o que é religião, arruma um tempo. Quem quer estudar a Bíblia, arruma um tempo. Quem não quer, pode passar. Para a gente finalizar. Eu gostaria de deixar bem claro que nada do que eu falei foi opinião pessoal. Se você é um adventista do sétimo dia, perceba, há espaço aqui para você que está visitando a gente hoje, pensar o seguinte: essa igreja é uma igreja séria. Essa é uma igreja que está preocupada em alcançar todos os espaços. Imagina se a gente se declarar de direita, a gente vai ter divergência com o pessoal que é de esquerda. E se a gente se declarar de esquerda, a gente não vai conseguir entrar na casa do irmão que é de direita. Essa igreja precisa manter a sua imparcialidade. Essa igreja precisa manter a sua neutralidade ideológica. Senão ela não vai a todos os lugares da terra. Senão ela não alcança os confins da terra. E por causa dos últimos fatos que têm acontecido em torno dessa instituição religiosa, e eu sei que você assiste televisão, eu sei que chega mensagem no seu celular, eu sei que você comenta com as pessoas o que está acontecendo, por que tem igreja assim, assado, por que cada um está vendo a igreja de uma forma. Isso dentro da igreja, imagina. Agora, abre a sua mente e olha para o meio evangélico. Olha como ele está dividido. Pensa no testemunho que a igreja está dando no meio de tanta divisão, no meio de tanta briga, no meio de tanto conflito. Alguns anos atrás veio no Brasil a mulher que inventou, entre aspas, cunhou o termo ideologia de gênero. O termo queer, a ideologia de gênero. Ela veio no Brasil, veio fazer uma visita. Completamente fora do contexto bíblico. Concorda comigo? Fora do contexto bíblico. Dentro do contexto bíblico, macho, fêmea, homem e mulher. Correto? Mas ela pensa diferente. Sabe o que os evangélicos fizeram? Eles foram lá na reunião que ela estava e queimaram um boneco dela. Jogaram pedra. Os evangélicos. Pessoas que deveriam representar Cristo. Hoje, no Brasil, acontece um movimento muito esquisito, muito estranho. O meio cristão quer se organizar politicamente para manter um ideal político no poder. Sabe quem fez isso lá atrás? Os judeus. Vamos se organizar, Jesus é o rei e tal, ele vai acabar com o império. Quem vai ficar à sua direita, quem vai ficar à sua esquerda, quem vai ser o segundo no comando? As pessoas queriam poder. Brasil hoje. Por outro lado, outras pessoas advogam que religião bíblica é uma religião de cunho partidário de esquerda. Se a igreja tem
tem que cuidar dos pobres, então você é de esquerda. Se a igreja tem que dar valor à família, então você é de direita. De onde vem essa necessidade, essa falta de identidade bíblica, que a gente sente a necessidade de se reafirmar na sociedade através de um véu ideológico? Não existia isso. Jesus nunca fez isso. Não há um texto na Bíblia que afirme Jesus se articulando política ou ideologicamente para fazer nada. E aí eu quero que a gente finalize com essa nota oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Pode passar. A primeira e a segunda é sobre as convicções da igreja, da nossa igreja, com relação a partido, política. Como que ela se comporta? Como é que a gente, enquanto instituição Adventista do Sétimo Dia, respeitamos todas as opiniões, mas enquanto instituição, não nos misturamos. Não falamos no púlpito. Aí surgiu a necessidade de fazer o terceiro ponto. Pode passar. Pode passar. Ninguém, sem declaração específica, está autorizado a falar em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Algumas pessoas, disfarçadamente, revelam a sua opinião política. Mas não falam em nome da igreja. Nem aqui no púlpito, nem aí embaixo, nem na internet. Se a igreja não disse para você, fulano de tal, você agora é o porta-voz da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você só está expressando a sua opinião, não da Igreja Adventista. A gente precisa deixar o púlpito em paz. A gente precisa deixar a teologia da igreja em paz, do lado de fora dos conflitos. Porque o problema da desunião na igreja, que invadiu a igreja, invadiu por dentro, não por fora. Lembra alguns anos atrás, quando a gente imaginava que a gente deveria se blindar dos dardos do inimigo? O problema nasceu de dentro. A única forma de resgatar as verdades bíblicas é morrer para as minhas próprias convicções e abrir a minha Bíblia, calar a minha boca e aceitar aquilo que Deus disse através da sua palavra. Nem pastores, nem cantores, nem apresentadores da Novo Tempo, nenhum deles, se não foi autorizado, não fala em nome da igreja. Pode ter sua opinião política, pode ter sua convicção ideológica, mas não fala em nome da igreja. Até que se diga o contrário. Esse é o momento da gente repensar o que é importante. Olhar no espelho e pensar que valores eu tenho propagado através da minha vida. E aí, eu queria que a gente lesse novamente, para finalizar, para a gente orar, João 17, 23. Eu queria que a gente meditasse nas palavras desse texto. Acho que seria legal se alguém da igreja lesse. Quem achar pode ler. João 17, 23. Vamos ficar de pé? E vamos com essas palavras de Jesus para casa. Para a gente confrontar a realidade teológica que a gente tem vivido. Não há espaço no céu para as minhas e para as suas opiniões pessoais. Só há espaço para aquilo que está revelado. Isso aqui é a teologia adventista do sétimo dia. Se você está pensando em frequentar essa igreja, em participar mais vezes, saiba, o foco dessa igreja é fazer a vontade de Deus. Através da Bíblia, mais ninguém. Por quê, irmão? Por que através da Bíblia? Não existem tantas pessoas inteligentes no mundo, por que a gente não pode seguir os pastores, que são pessoas tão boas? Não. A Bíblia. Ela é a única fonte de revelação. Confiável, infalível, imutável. Seres humanos mudam de ideia todos os dias. Amanhã a gente vai mudar de opinião sobre algum assunto, mas a Bíblia não muda.
E a pedra fundamental dessa igreja é a Bíblia. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus eterno, Pai que está no céu. Obrigado, Senhor, porque em algum momento da nossa vida, alguém nos convidou para um estudo bíblico, alguém nos convidou para um culto, alguém nos convidou para ir à igreja, a um pequeno grupo. E de alguma forma miraculosa nós chegamos até aqui. Senhor, dentro da nossa igreja, existem pessoas que bebiam, que fumavam, que eram viciadas em pornografia, que estavam afundadas em promiscuidade, que roubavam, que mentiam, que eram desonestas. Mas por causa desse convite, dessa mensagem de que existe um Salvador crucificado, que morreu por cada um de nós, a nossa vida mudou. E nós temos experimentado essa mudança dia após dia. O único motivo disso ter acontecido foi a tua palavra. Foi a tua verdade que chegou ao nosso coração. E através do entendimento daquilo que lemos, daquilo que nós vimos com nossos próprios olhos no texto bíblico, nós sentimos o desejo de tomar decisão pelo batismo. Ninguém nos influenciou. Ninguém nos forçou. Ninguém nos jogou dentro do tanque batismal. Foi a nossa própria perna, nosso próprio entendimento, a nossa própria mente. Através da Bíblia. E nesse culto a gente quer exaltar a tua palavra acima de todas as outras coisas. Que ela seja uma convicção na nossa vida. E que ela esteja acima de todo o ideal político. De toda convicção pessoal. De toda preferência individual. E que a unidade no corpo de Cristo reine. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.